Olá, estudantes da Escola Municipal Carlívio Soares. Eu, professor Rodrigo e professor Heitor, estamos retornando aí com a dica 2 do material 15, né, dessa semana aí. E vamos falar hoje um pouquinho aí sobre função polinomial do segundo grau. O Heitor vai dar início aí, tá, na parte teórica, e a gente vai seguindo aí. Vamos lá, Heitor? Beleza, obrigado, Rodrigo. Então, pessoal, dando continuidade à nossa teoria de função polinomial de segundo grau, lembrando que a gente está no segundo material trabalhando esse tema, só fazendo uma revisãozinha, né? No outro material, a gente definiu o que é uma função polinomial de segundo grau, deu alguns exemplos, e a gente apresentou duas propriedades, tá? Que são importantes para a construção do gráfico, tá? A primeira delas é a concavidade da parábola, né? Só lembrando, a gente tinha que determinar os coeficientes, ver se o A, que é o primeiro coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ele é maior que zero, se ele é menor que zero. Quando ele é maior que zero, a parábola é voltada para cima. Quando ele é menor que zero, a parábola é voltada para baixo. Depois a gente deu a dica de como achar as raízes, tá? Onde que são os zeros da função, né, polinomial, quais são os valores de x onde a função vai zerar, né? E agora a gente vem com a terceira dica, que é o vértice da parábola, tá bom? O que seria o vértice da parábola? Então, aqui a gente define novamente, né, a função f de x igual a um coeficiente a vezes x ao quadrado, mais o coeficiente b vezes a variável x, mais o coeficiente c, tá? O que é o vértice da parábola? Ele é um ponto, tá? Ele é um ponto do nosso gráfico, tá? Ele é representado por duas coordenadas, tá? A coordenada x, que a gente chama x do vértice, e a coordenada y, que é o y do vértice, tá? E a gente tem algumas propiedadezinhas, tá? O que acontece? Como a gente tinha visto anteriormente, quando o valor do coeficiente a é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima, tá? Se ela é voltada para cima, vou pedir para o Rodrigo dar o destaque aí no nosso primeiro exemplo, onde vocês estão vendo o V, lá, o Vzinho, o ponto V, tá? Que seria o vértice da parábola. Observe que ele vai ser um ponto de mínimo, tá? Ele vai ser um ponto de mínimo, tá bom? Ele é um ponto de mínimo, ele é um valor que ele atinge o menor valor da nossa função, tá? Isso seria um ponto de mínimo. Ali, para aquele x, tá? A nossa função, ela está atingindo o menor valor, tá bom? E, continuando, quando o A é menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. A gente já tinha visto no material anterior. Então, como vocês podem ver, como o Rodrigo está circulando aí, do lado direito, a gente vai ter o quê? Um ponto de máximo. Ou seja, é o ponto onde a nossa função atingiu o valor y máximo. Tá bom? Então, o que a gente tem aí? O ponto V é chamado de vértice da parábola. Tá? Então, isso aí só foi para dar uma explicaçãozinha teórica para tentar auxiliar vocês. A gente agora vai dar continuidade e vai chegar nos exercícios. Tá bom? Vamos lá, então. Beleza. Vou passar aqui o slide. Beleza. Isso aí, Deixa Rodrigo. eu só limpar aqui a tela aqui, né? Para a gente poder continuar. Vamos lá. Tá, joia. Obrigado, Rodrigo. Então, aqui, ó, dando continuidade. Então, professor, como é que a gente vai achar, então, esse ponto na nossa parábola? Tá? Tem umas formulazinhas, tá? Como é que eu vou achar a coordenada x, como é que eu vou achar a coordenada y, tá? Então, como vocês podem ver do lado esquerdo, a gente acha a coordenada x do nosso vértice da parábola, ela é uma formulazinha. Como é que dá essa fórmula? Você vai pegar o coeficiente b, vai dividir pelo coeficiente 2a, só que você tem um sinalzinho de menos na frente. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes o a. Tá bom? Ou seja, a gente vai determinar quem é os coeficientes, como a gente fez nos exercícios anteriores, e vai o quê? Colocar na nossa fórmula, e vai achar o valor para o x do vértice, tá? E a gente dá uma fórmula do lado direito do y do vértice, tá? Então, como que é a fórmula do y do vértice? Isso seria menos o delta, tá? Que a gente deu na aula passada, qual que é a fórmula do delta, dividido por 4 vezes a, tá? Então, como o Rodrigo está colocando, qual que é a fórmula do delta? Eu esqueci. A fórmula do delta é o coeficiente b elevado ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c, tá? Mas, professor, muito difícil essa fórmula, não consigo lembrar. Ah, então tem uma outra dica, tá? Que a gente coloca embaixo aí, tá? Se conhecermos as raízes da função, o x do vértice é a média desses valores, tá? Ou seja, a gente descobriu no exercício anterior, na semana passada, que a gente conseguia achar as raízes da nossa função, tá? Então, qual vai ser a coordenada x do vértice
dessa parábola? É só você fazer a média, tá? Você vai pegar uma, somar com a outra, raiz e dividir por 2. A gente está somando dois valores, então a gente divide por 2, tá? Ah, e agora, o y do vértice, como é que eu faço ele de uma maneira mais fácil? É simples. Eu acho o x do vértice e depois eu vou colocar o valor do x do vértice na lei de formação da minha função. Tá? Vou jogar lá. Ah, achei x do vértice 2, por exemplo. Eu vou jogar para x igual a 2, vou substituir esse valor na lei de formação. Ah, vamos fazer um exemplo prático, que você está falando muito, muito, e vamos para a prática, tá? Beleza, então vamos lá. Atividade. Determine o ponto V, que é o ponto vértice, tá? Vértice da parábola, que representa o gráfico das seguintes funções. Então, a gente vai começar fazendo a letra A, tá bom? Então, letra A. Ah, então vamos primeiro determinar quem são os coeficientes, tá, dessa função. A gente tem que a função ela é dada pela seguinte lei de formação. Y igual a x ao quadrado menos 6 vezes x mais 5, tá? Então, como o Rodrigo colocou do lado, a gente tem que nosso coeficiente A vale 1, tá? 1 positivo. Nosso coeficiente B vale menos 6, tá bom? E nosso coeficiente C vai valer 5, tá? Então, a gente tem o coeficiente A igual a 1, coeficiente B igual a menos 6, e o coeficiente C, que é o termo que está sozinho, ele é igual a 5, tá bom? Depois que a gente substituiu, achou quem são os nossos coeficientes, o que a gente vai fazer? O próximo passo, usar essa formulazinha de cima aí, do x do vértice. Ou seja, a gente vai usar menos o valor do B dividido por 2 vezes A. Como o nosso B aí vale menos 6, vai ficar menos 6 dividido por 2 vezes 1. Lembrando a regrinha do sinal aí, esse menos na frente do parênteses, o 6 mudou de sinal, então ficou 6 dividido por 2 e ficou igual a 3. Então a gente achou o quê? Nosso valor do x do vértice. Ah, vamos usar a dica que a gente deu anteriormente. Então o que a gente vai fazer agora? Vai substituir esse valor que a gente achou 3 na lei de formação da função. A lei de formação, como vocês podem ver, é x ao quadrado menos 6 vezes x mais 5. Ou seja, vai ficar 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. Tá? Então, o que a gente tem? 3 ao quadrado é igual a 9. Menos 3 vezes 6 vai dar menos 18 mais 5. Tá bom? Aí você pode fazer da forma que você quiser. Por exemplo, eu vou fazer 5 mais 9 dá 14. 14 menos 18, então deu menos 4. Esse seria, então, o quê? Nosso valor do y do vértice. Então, qual que é o nosso vértice da parábola? O nosso vértice da parábola é um ponto. E esse ponto ele é representado por duas coordenadas. Um valor de x e um valor de y. O valor de x vale 3. O valor de y vale menos 4. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, a gente dá a dica aí para vocês fazerem a letra B, a C e a D. Da mesma forma, refaça a letra A e use as estratégias que a gente deu para vocês continuarem. Tá bom? Doutor, só um detalhe aí, lembrando aí, né? No caso do item A, vale a pena a gente lembrar, como o valor de A é 1, né? Ele é positivo aqui, ó. É um número positivo. Essa parábola aqui, da letra A, do item A, ela vai ser uma parábola que vai ficar o quê? Ó, voltada para cima. Tá bom, gente? Isso. Então vai ser ponto de mínimo, né? Como a gente fala. O vértice vai estar aqui embaixo, como o Heitor está falando. Isso, então, ponto de mínimo. Beleza. É bom fazer esse reconhecimento.